Olá a todos, espero que estejam todos bem. Vou dar continuidade na aula de cinema 4D. Na aula passada a gente viu, apresentei para vocês a interface do cinema 4D, né? A gente viu um pouco da complexidade dela, aprendeu a usar a câmera e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre modelagem. A gente vai retomar da criação de objetos e vai começar a fazer a modelagem poligonal, usar a técnica de box modeling, tá? Eu dei uma dica no vídeo de ontem do After, não sei se são as mesmas pessoas que vão assistir os dois, mas a minha sugestão é que vocês assistam esse vídeo em velocidade dobrada no YouTube, porque eu notei que eu falo bem devagar, é uma dinâmica que talvez funcione para a sala de aula, mas os vídeos eles acabam ficando longos e meio cansativos, então não hesitem em colocar velocidade lá 2. Eu mesmo tenho assistido eles assim quando eu vou reassistir. Bom, uma questão muito importante do cinema 4D quando a gente vai começar a modelar é que os objetos primitivos, que são esses aqui, o menuzinho deles é esse cubo azul, tá? Os objetos primitivos, eles estão numa modalidade que não é exatamente poligonal, tá? Eles têm um estágio anterior a serem poligonais, e esse estágio anterior, ele é fundamental para a gente configurar ele antes de converter ele de fato em um polígono, tá? Então, por exemplo, quando eu crio um cubo, o ícone desse cubo é o ícone de um cubo, tá? E aqui na abinha atributos dele, além das coordenadas, né, que a gente viu na aula passada, as coordenadas de posição, de escala, de rotação, eu tenho uma abinha objeto, e essa aba objeto, ela dá valores que são referentes à estrutura do cubo em si, né? Então, embora aqui ele tenha uma escala 1, ele pode ter um tamanho diferente desse 200 por 200 por 200. Eu posso colocar ele com um tamanho, por exemplo, de 369, um tamanho quebrado. E a escala dele está inafetada, continua sendo 1, tá? Porque essa diretriz aqui é anterior. Ele está dizendo que o cubo ele tem essa configuração e dentro dessa configuração ele tem essa escala, tá? Então, esses valores aqui a gente define antes de converter ele para um polígono. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que eu queira fazer um cubo mágico. Aqui eu tenho uma quantidade de segmentos, né? Então ele tem um segmento no X, somente um segmento no X, um no Y e um no Z. Vocês não vão conseguir visualizar conforme eu aumento a quantidade de segmentos, tá? A menos que vocês venham aqui em Display e mudem de Gouache Shading, que é o padrão dele, que dá uma ideia de reflexo, de sombra, de tudo. Acho que eu falei um pouco sobre isso na aula passada. Eu mude para Gouache Shading Lines. Quando eu mudo para Gouache Shading Lines, eu vejo de fato as linhas de divisão, todas as arestas que essa geometria tem. Então, olha só, eu estava com somente uma divisão no X, uma divisão no Y e uma divisão no Z. Quando eu aumento aqui, ele passa a ter vários segmentos, né? Ó, aumentei o número de segmentos. Também posso ligar esse filete. O filete ele vai dar um arredondado na borda, tá? Então, ó, consigo deixar ele chanfradinho aqui, alguma coisa assim. Tá certo que um cubo mágico não teria isso, né? E aí a hora que eu converto ele para polígono, e aí vem um atalho muito importante, que é só pensar em converter, o atalho é C. Quando eu digito C, olha só o que eu faço. Eu torno ele editável, make editable, C, né? O ícone dele muda, agora sim ele é um polígono. Esse ícone aqui representa um polígono, esses 3 vértices e 3 lados, que é um polígono o mínimo, né? Um polígono mínimo. Ele tem que ter 3 lados para ser um polígono, senão seria, não formaria uma área, né? 2 arestas, 2 lados não formam uma área, formam um ângulo. Então, quando você tem mais uma aresta, você passa a ter vários ângulos. Você passa a ter um polígono, você passa a ter uma superfície. Então, agora ele é um polígono. Então, outra coisa que sumiu foi aquela minha abinha objeto. Então, agora eu não tenho como, por exemplo,
alterar esse filete de uma maneira simples. Eu não tenho como alterar a quantidade de subdivisões de uma maneira simples. No entanto, agora eu posso selecionar as arestas dele. Quando eu dou 2 cliques numa aresta, ó, ele seleciona o loop, tá? Ele seleciona um loop de arestas, ó, todo o entorno. Então agora eu posso mexer nessas arestas, né? Coisa que antes eu não podia. Vamos ver se é verdade que eu não podia. Ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vou voltar. Eu não tenho como voltar ele a objeto paramétrico, tá? Depois, só com Ctrl Z. Aí vamos supor que eu não queira o filete. Agora sim eu posso tirar o filete. E a hora que eu digito C, meio que assim, eu já atestei que ele é dessa forma objeto, tá? Então, se vocês quiserem guardar uma cópia dele antes de converter, se for um objeto mais elaborado, né? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, um cone, é um outro primitivo. Vou puxar ele para o lado aqui. O cone, ele tem mais opções ainda do que o cubo. Eu posso definir o raio do topo, ele não precisa ser 0 centímetros de raio, ele pode ter 20 centímetros de raio. O raio da base, o bottom radius aqui, ó. Defino um valor de bottom radius. A altura. A quantidade de segmentos na altura, height segments. A quantidade de segmentos na rotação, tá? E posso, inclusive, tem essa minha caps que eu defino. Caps são capas, tá? Eu defino se esse objeto ele tem ou não tampa, né? Caps, ó. Se ele é ou não tampado. Ó. A quantidade de segmentos do cap, tá? Posso separar aqui entre caps, ele ser diferente no top e no bottom, né? Eu estou criando um filete aqui, na verdade, um filete top e bottom. E o que eu acho mais interessante, eu tenho essa opção slice, onde eu posso dizer se esse cone ele é completo ou não, ou se ele vai só até uma determinada parte. Então vamos supor que eu queira fazer uma animação dessa. Seria uma animação difícil de se fazer um leque abrindo, né? Seria uma animação difícil de se fazer com polígono, mas com objeto paramétrico. Eu posso vir aqui, vamos rever a questão do keyframe, que eu falei para vocês rapidamente na aula passada. Coloco o meu cursor em 0, ligo aqui o keyframe, né? Toda propriedade que tem essa bolinha, ela é keyframeável. Vou em 30 frames e fecho ele. Vou até 360, né? E aqui é o meu work area, tá? Eu posso definir, igual no After eu mostrei para vocês ontem, o B e o N, ó. Eu posso definir meu work area por aqui. Crio um outro keyframe. O keyframe aqui não é automático igual no After, tá? Dou play aqui, ó. E eu tenho uma animação de parece um guarda-sol, né? Sei lá. Um guarda-chuvinha. Depende de onde você vê. Ok. Isso porque ele é paramétrico. Se eu tivesse convertido ele para polígono, vamos supor que agora eu converto ele para polígono. Digito C. Foi-se a minha animação, tá? Perdi ela. Não é possível. Aí eu teria que animar de fato todas essas arestas. Ou criar um rigging nele, né? Criar uma estrutura, um esqueleto dentro dele, um controlador que eu pudesse mover essas arestas. Tá? Não é simples ficar animando aresta, vértice. Eu tenho que, inclusive, habilitar aqui uma animação nível de ponto, point level animation, tá? Do contrário, eu não consigo nem animar essas arestas movendo. Enfim, vou deletar aqui o cone. A gente vai deletar esse cubo, já que a gente criou essa quantidade de segmentos, né? E vai criar um novo cubo do zero, zeradinho, e vai converter ele para polígono do jeito que ele está aqui. Tá? Converter para polígono. E a hora que eu converto para polígono, eu passo a conseguir selecionar as faces desse cubo, coisa que o paramétrico eu não conseguia. Consigo selecionar as arestas e consigo selecionar os vértices, tá? Então eu tenho que usar
essas três ferramentas aqui do lado esquerdo. Uma para seleção de faces, outra para seleção de arestas e outra para seleção de vértices. E aí eu consigo mover esses vértices, consigo mover as arestas, tá? Reparem que essa aresta aqui, ó, quando eu seleciono ela, o eixo dela ele está orientado perpendicularmente à própria aresta, né? Então é porque a orientação ela está baseada, a coordenada está baseada no objeto. Eu posso mudar para a coordenada baseada na cena, e aí ele vai entender de acordo com o grid aqui de baixo, tá? Isso é muito importante vocês olharem quando vocês forem mover um objeto. O atalho para isso é o W. O W ele muda de coordenada, é porque chama World Coordinate System, quer dizer, é uma coordenada baseada no mundo, né, que é a cena, por isso que é o W, tá? E se eu clico W de novo, ele é orientado pelo objeto. Então isso faz muita diferença. Às vezes você quer puxar de assim, às vezes você quer puxar perpendicular, tá? O que me leva a outros 3 atalhos que eu ainda não mostrei, que depois desse W aqui na sequência do teclado, vocês vão ter o E, o R e o T. E o E, o R e o T, eles são destinados a E para mover, R para rotacionar, ele pula aqui a ferramenta de escala, vai para a ferramenta de rotação, tá? Então eu posso rotacionar essa aresta. E o T para escalonar, tá? Então eu posso escalonar essa aresta aqui. Deixa eu só pegar no eixo certo, olha lá, escalono ela, tá vendo? E assim eu vou modelando. Então essas 3 ferramentas, que são a ferramenta de mover, escalonar e rotacionar, aliadas a essas 3 ferramentas aqui, né, que são a de selecionar face, selecionar aresta e selecionar vértice, são as ferramentas, as ferramentas básicas que a gente vai usar para poder modelar o objeto, tá? Então vou dar uns undus aqui. Voltei o cubo a ser o que era. E aí, eu vou introduzir vocês ao conceito mais básico que tem de modelagem, que é o conceito de extrusão, tá? A gente vai aprender a extrudar uma face. Então, quando eu seleciono uma face e movo ela, o que eu acabo fazendo é deformando o objeto inteiro, né? Eu estou esticando esse objeto. Só que quando eu extrudo essa face, eu crio uma cópia dela. E aí aquele cubo que eu tinha, ele está preservado. E eu vou criando novas formas, novas geometrias. Aqui para extrudar, eu estou simplesmente usando o Ctrl. Eu seguro o Ctrl e puxo a face e ela extruda. Mas o Ctrl não é, de fato, a ferramenta de extrusão, tá? A ferramenta de extrusão é o D. O D é o atalho para ela. Vocês podem ver que muda o íconezinho, aparece essa face sendo extrudada, né? E a diferença é que o D eu tenho que segurar sobre a face que eu quero extrudar, né? E arrastar o mouse. E o Ctrl eu seleciono sobre o eixo, tá? O Ctrl. Mas eles acabam fazendo nesse momento a mesma coisa. A diferença vai ser, por exemplo, quando eu pego, vamos supor que eu queira extrudar esses 2 lados simetricamente, como se fossem dois braços saindo desse objeto aqui, né? Se eu uso o Ctrl, eu vou ter que obrigatoriamente empurrar eles para a mesma direção. Então, ou para a esquerda ou para a direita. Ele vai extrudar as 2 faces da mesma direção. E se eu uso a ferramenta de extrusão, que é o D, aí eu consigo fazer uma extrusão simétrica, tá? Outra coisa que eu posso fazer é escalonar, né? Essas faces. Então eu posso escalonar, né? Posso rotacionar, só que aí quando eu rotacionar, eu também vou ter que escolher um lado, né? Se eu quiser rotacionar, aqui não tem como, simetricamente, eu tenho que rotacionar uma. Aí o que eu posso fazer é segurar o Shift. Eu posso segurar o Shift para poder ter valores pelo menos múltiplos de 5, né? Então 30 graus, eu vejo ali, né? E aqui eu também
Primeiro seleciono, clico primeiro clico aqui no eixo e aí vou menos 30, né? Então eu consegui fazer. Aí eu retomo as faces. Então posso extrudar aqui agora para baixo, por exemplo, né? E aí eu vou criando, né, a geometria, tá? Basicamente o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Esse é o princípio do Box Modeling, né? Na aula que vem a gente vai explorar um pouco mais e vai já de fato a começar a modelar alguma coisa, tá? Que não seja tão arbitrária quanto isso aqui que eu estou fazendo aqui. Embora tá parecendo um pouco um cachorrinho, né? Umas orelhas compridas e tal. Ok? Tem um questionário lá no portal para vocês responderem. E tanto de After quanto de Cinema 4D, tá? Esse questionário tem que ser respondido até semana que vem. Ele tem prazo e ele vale nota, tá bom? E são perguntas a respeito do vídeo da semana passada. Só para garantir que vocês estão assistindo esses vídeos, tá bom? Para que a hora que a gente volte às aulas, a gente possa passar por essa parte aqui mais rapidamente, para não perder tanto tempo. Espero que todos fiquem bem e até a semana que vem, então.